Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa oficina Animando Formas Abstratas com Figma e Próximo. O intuito dessa oficina é unir conceitos de história do design, autoração multimídia e programação 1. Então, nós vamos fazer uma atividade que foi criada em base nesses conceitos. Então, a gente vai usar ferramentas de autoração multimídia para criar peças gráficas inspiradas em história do design e vamos animá-las no próximo. A ferramenta que nós vamos utilizar nessa oficina para criar as formas vai ser o Figma, idealmente, mas você pode usar a que você se sentir mais familiarizado para desenhar, como Illustrator ou Photoshop. Então agora eu vou criar um arquivo de design no Figma. Eu vou criar um frame para servir como a nossa tela. E eu vou usar a caneta para fazer formas abstratas, formas aleatórias, seja criativo. E o que você quiser, o que vier na sua mente. Finge que você é o próprio Jackson Pollock. Eu vou optar por fazer só 4 elementinhos e quando você quiser mudar alguma coisa da vetorização é só ir para a setinha, sair da caneta e ajeitar para uma setinha. Você pode pintar também, eu pintei a linha de roxo e o fundo de branco e eu fiz exatamente a mesma coisa com os outros elementos. Agora nós precisamos salvar cada elemento individualmente. No exportar, você pode escolher o formato que preferir. E nós vamos salvar para poder utilizar cada elemento desse separadamente no nosso arquivo do próximo. Feito isso, já podemos abrir o nosso próximo e salvar um arquivo, mesmo que ele esteja vazio, para a gente poder passar as imagens que a gente salvou para a pasta desse arquivo, porque para utilizar as imagens devidamente, elas precisam estar na mesma pasta do código. Então, para começar, a gente precisa escrever PyImage e o nome da sua imagem, e dentro do setup, nós vamos carregar essa imagem dentro dessa variável com loadImage e nós vamos adicionar a imagem que a gente quer. No caso, eu adicionei o elemento 1 e no draw, para que a gente possa ver ele, esqueci o tamanho, para que a gente possa ver ele direitinho, a gente bota image e coloca o nome da nossa variável e sua posição, o x e o y, respectivamente. Acelerando o processo, eu já fiz exatamente a mesma coisa para os outros elementos, não muda nada, só o número do elemento. Então, no Canva já tem todos. Eu decidi botar todos na mesma posição, para todos saírem do mesmo lugar, porque eles vão se mover para direções diferentes. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar variáveis para o x e para o y de cada imagem dessa, porque são eles que vão ser alterados com esse nosso programa. Então, eles têm que estar armazenados em variáveis. Eu escolhi as posições 150 para o X e 120 para o Y, porque são mais ou menos no meio da tela, de acordo com o tamanho de cada imagem. Mas vocês podem escolher a posição que vocês quiserem. Como anteriormente eu defini valores fixos, agora eu vou substituir esses valores pelo X e pelo Y que eu criei para cada elemento, para que ele possa ser atualizado de acordo com sua imagem. Ou seja, como eu só atribuí esses valores a variáveis, as imagens continuam exatamente nas mesmas posições. Com essas variáveis globais criadas, nós já podemos começar a mover nossos elementos. Para isso eu criei uma função void mover. E o que eu quero que essa função faça? Eu quero que ela aumente o meu x, ou seja, eu quero que meu elemento vá para o lado, porque sua posição horizontal vai aumentar, então ele vai para o lado. Eu botei x1++, e ele não se moveu. Qual é o problema? Eu não chamei no draw. Mas vocês podem fazer isso dentro do draw já, mas eu optei para criar uma função, então ela tem que ser chamada dentro do draw. Então agora a gente tem que começar a criar condições. Se o x1 for maior que o tamanho da tela, ele não pode passar, porque senão o meu elemento vai se perder e eu não quero que isso aconteça. Então, se ele for maior, o x diminui, certo? Não.
Observe que ele ficou parado bem ali, dá para ver uma pontinha, porque o x1++ continua rodando. Então os dois ficam rodando ao mesmo tempo e acaba que o elemento fica parado. Então não é isso que a gente quer. E o que pode resolver isso é uma variável de direção. A direção é como se fosse a velocidade. Eu botei a direção igual a 3, porque eu quero que meu elemento ande 3 pixels a cada frame. Então agora eu vou somar com a direção e não mudou nada. Mas, dentro do if, você tem que alterar a direção ao invés do x, para não causar aquele travamento. Então eu multipliquei a direção por -1, porque isso vai inverter o valor da direção. Então, ao invés dele aumentar 3 pixels, quando bater no canto da tela, ele vai diminuir 3 pixels. Isso vai continuar acontecendo, porque quando ele for positivo, vai ficar negativo. E quando for negativo, vai ficar positivo por causa dessa multiplicação. Para aquele kick em ambos os lados da tela, eu vou adicionar o meu operador lógico OR, que são 2 barrinhas. Se ele for maior que o tamanho da tela ou ele for menor que 0, ele vai inverter sua direção. E agora ele terá o comportamento esperado. E só uma dica, vocês não precisam usar 500 só porque foi o tamanho que vocês definiram para a sua tela. Dá para fazer isso com width e height. São variáveis pré-definidas que recebem o valor que você passar para o size. Aqui eu me adiantei, criei as funções dos elementos 2 e 3 para movê-los e eu já chamei no draw. E agora vamos definir o que a gente quer que eles façam. Observe que o meu elemento 2 vai se mover do jeito que eu quero, só com esse comando, de aumentar a direção. Por quê? Porque direção é uma variável global, então toda vez que eu chamo a função de mover elemento 1 lá no draw, essa variável se altera. Então, é recomendável criar uma variável de direção para cada elemento. O elemento 2 eu quero mudar o seu y. Então, eu vou fazer a mesma condição. Se ele for maior que a altura, que é 500, ou for menor que 0, ele vai mudar de direção. Só que agora ele tem sua própria direção, então ele vai ser independente do movimento do primeiro elemento. Então, nosso segundo elemento está pronto. Eu já posso fazer a direção para o meu terceiro elemento com a velocidade diferente. Ele vai se mover 2 pixels. E esse elemento, eu quero que ele se mova na diagonal. Então, eu vou aumentar tanto o x quanto o seu y. Eu vou somar a direção 3 no x e o y. Então, se o x do terceiro elemento for maior que 500 ou menor que 0, ele vai ter exatamente o mesmo comportamento. Sua direção vai se inverter. E eu recomendo fazer a mesma coisa para o y, mas não vai impactar tanto assim no seu movimento. Eu vou até mostrar o que acontece se você tirar cada um dos ifs, porque realmente não é uma diferença muito grande. Até porque a direção que está sendo alterada é exatamente a mesma. Para o nosso quarto elemento, eu quero fazer algo diferente. Eu quero um desafio. Eu vou mexer com o random de 0 a 500. E eu estou atribuindo isso ao x e ao y do elemento. Mas não pode ser int. Ele tem que ser float, porque o random trabalha também com números decimais. Rodando o código, ele vai nascer em uma posição aleatória, mas só uma vez, porque ele está definido somente no setup. Então a gente tem que atualizar essa posição. Eu criei uma função mover, elemento 4, e a gente atribui novamente o random às duas variáveis. E o que vai acontecer? Ele vai trocar de posição 60 frames por segundo, porque ele foi chamado no draw. E deixo aí o desafio para vocês tentarem diminuir ou aumentar a velocidade dele de acordo com o frame count. Obrigada por terem visto até aqui e fiquem com um pequeno spoiler da nossa próxima oficina.